sintiendo dolor. Por eso voy de cacería, si no es por el... Salve, salve galera! Estamos começando aqui com mais um programa Enganche, uma parceria aí de diversos programas, diversos canais, né? O futebol além da fronteira, o Latinizados e o projeto do nosso querido amigo Lucas Alecrim. E estou aqui com a presença dos meus camaradas. Tafarel, dá um salve aí pra galera. Boa noite, Felipe, ou bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que o pessoal estiver assistindo. Boa noite para você, boa noite para o Gabriel também, para todo mundo ligado. É isso, vamos falar bastante aí sobre o que aconteceu nesse final de semana no futebol latino-americano e trazer nossas impressões aí sobre alguns temas importantes, né, que a gente julga que aconteceram recentemente. Maravilha, hoje vai ter muito assunto interessante. Vamos falar de clássicos, vamos falar de estreia da MLS, Conca Champions, futebol feminino, tretas nos estádios, altitude, enfim, muitos assuntos aí interessantes. E aí eu convido E ele... o primeiro, já vou antecipar, e o primeiro enganche que a gente não vai falar do Guerreiro. Chega. O pior é que no meu caderninho aqui, ó, para quem tá... Ih, você anotou? Ah, anotei o nome do essa Guerreiro. parte já serve de corte, hein, Tavarel? Eu tentei não falar do Guerreiro, tá vendo aí? Boa. Não tem jeito, não vai escapar do Guerreiro, não. A gente só vai parar de falar do Guerreiro quando ele vir apresentar com a gente o programa. Ah, pode ser participar, explicar o que aconteceu. Então, se presente aí, Gabriel. Dê um salve aí pro pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde para as pessoas. E aí, pessoal, como eles falaram, independente do horário que vocês estejam assistindo ou ouvindo, muito feliz em estar em mais um Engante. Dessa vez não estou apresentando, passei a bola aí para o Felipe dessa vez. E hoje é um dos engantes com mais assuntos, a sorte, entre aspas, né, que essa semana não teve coluna, porque senão ia ser um programa aí de 2 horas de duração, porque teve a semana de clássicos na Argentina, tem a Copa Ouro Feminina, tem a parte da violência que tem acontecido nos estádios aqui da América Latina, e tem muito mais coisa aí que a gente vai falar durante o programa. Então, maravilha. Vamos começar agora o nosso giro da rodada pelos principais campeonatos. Como o Gabriel falou, aconteceu muita coisa, muitos clássicos aí, muitos torneios importantes começando. Nós vamos nos focar um pouco mais nos torneios continentais, né? Mas eu queria passar para o Tafarel, porque teve muito clássico aí importante, né? No México, na Argentina, no Paraguai, né? De repente, se o Tafarel gostaria de destacar alguma coisa. Tivemos Boca e River, né? Afinal, Boca e River é sempre Boca e River. E a gente estava fazendo uma piada, né, nos bastidores com relação à Copa de la Liga Argentina, que o europeu inventa as fórmulas, né? De grupo e tal, de pontos corridos. Aí chegou o latino-americano, né? Na Argentina, fala... E se tiver, enfrenta todo mundo do mesmo grupo, mas aí enfrenta só um do outro grupo, né? Aí chega no Campeonato Paulista, não, enfrenta todo mundo, menos quem tá no seu grupo, né? E aí o Gabriel até falou, imagina quando vir um torneio, um formato suíço pro Brasil, o que o pessoal não vai fazer, né? Então, piadas à parte, Tafarel, quiser comentar alguma coisa dos clássicos, alguma coisa que te chamou a atenção? Eu vou comentar rapidamente sobre o clássico mexicano, né? Eu acho importante. Tem vários clássicos interessantes aí, mas eu preferi escolher esse. Não, vou escolher 2 aqui. Vou escolher o clássico mexicano e vou falar um pouco também, rapidamente, sobre o clássico argentino entre Racing e Independiente, né? Achei interessante esse duelo, porque foi o primeiro duelo que o Carlitos Tevez teve contra o Racing, acabou perdendo o jogo, né? E até teve esse sentimento dele de que alguma coisa ele precisaria mudar. Até teve, não sei se vocês ficaram sabendo da informação aí, que teve a possibilidade do retorno do Kun Agüero, né?
o time do Independiente. Teve até uma situação da possibilidade dele voltar. Hoje até ele falou que não seria tão rápido assim, mas até teve essa possibilidade. Hoje eu vi até que alguns jornais já falavam que já ia até começar a treinar, mas ele mesmo já desmentiu isso, que não vai ser tão rápido assim, mas é um desejo dele. E seria interessante, né? E o Tevez, ele vem fazendo um bom trabalho pelo Independiente, até estava liderando o grupo, né, no campeonato, agora perdeu a posição. Hoje tivemos rodada, o Argentino Júnior acabou vencendo o jogo dele, passou, o River Plate com o empate de ontem também passou, então agora o Independiente em terceiro lugar, empatado em pontos com o River Plate, mas acho interessante trazer só esse apontamento, né, que teve essa derrota aí do Independiente em casa, mas ainda assim é um trabalho bem feito, bem nesse início do Carlitos Tevez aí comandando um time, e ele que era ídolo, né, do Boca Juniors, de repente hoje treinando e ajudando bastante esse time do Independiente. Ano passado, o Independiente passando apuros no Campeonato Argentino, ele conseguiu ajeitar o time e hoje fazendo uma boa campanha aí nessa Copa da Liga Argentina. Falando sobre o futebol Sim, mexicano... posso falar rapidinho do Racing Independiente? Eu só ia citar que tem dois meio-campistas muito conhecidos do River Plate hoje no Racing, né? E um nem me atentou que já estava no Racing desde junho de 23, mas eu assisti parte desse jogo, né, Racing Independiente, que é o Juan Quinteiro, né, porque ele tem todo aquele negócio de ir pro Flamengo, não ir, ele vai pro Junior Barranquilla, tem festa na apresentação, e ele joga só 7 jogos lá, e aí em julho de 23 ele vai pro Racing, e é um meio-campista aí que fez sucesso no River Plate, né, campeão de Libertadores, jogou Copa do Mundo, e o outro é eterna promessa, né, o Zuculini, que apareceu aí na Argentina, que alguns pensavam que poderia estourar mais, é um jogador de primeira divisão, passou pelo River Plate e agora está no Racing, e posso estar errado, mas em muito tempo é um dos poucos clássicos Independiente e Racing que os dois times estão razoavelmente bem, né? Normalmente sempre tem alguém que tá mais perigando ali na parte de baixo da tabela. Só isso que eu queria falar. Isso. E tem do lado do Independiente o Gabriel Neves, né? Com uma passagem recente pelo São Paulo, agora que foi contratado nessa temporada. Independiente que até um tempo atrás passava também, voltou, né? Então é um bom time, dá para a gente falar que são bons times os dois, né? O Racing, que hoje já não tem o Fernando Gago atualmente é o técnico do Chivas, né? Tinha deixado o clube no ano passado e foi para lá. Mas falando do futebol mexicano, que eu falei do outro clássico, né? Que é o Racing, aliás, o Racing não, Cruz Azul e o América. O Cruz Azul, ele veio numa situação que o time cresceu, né? Uma evolução interessante nos últimos jogos, e vou trazer assim um retrospecto antigo, né, que o time do Cruz Azul ele vinha sofrendo muito com o time do América. Tinha sofrido até uma goleada no ano passado por 7-0, na época quando o time era comandado ainda pelo Diego Aguirre, que passou recentemente pelo Olímpia, passou pelo São Paulo também. Eles tinham sofrido goleadas, o time não vinha vencendo, tem até a questão da paternidade que eles falam lá no México, né, que ele virou o pai do time do Cruz Azul, e o Cruz Azul ele imaginava que teria vida fácil agora, né, porque o Martín Anselmi vinha fazendo um bom campeonato, só que aí o que aconteceu naquele jogo lá? O jogo terminou 1-0 para o América, mas se você pega e acompanha, se você acompanhou o jogo lá, no primeiro tempo, foram 4 gols anulados do América. Então poderia ter sido pelo menos uns 6 ou 7-0 aí nesse confronto. O América dominou completamente, o América não vinha numa fase tão boa assim, né? Se você para avaliar, o Jardine já vinha até sendo pressionado recentemente por conta dos resultados que não vinham acontecendo. Hoje o América, se eu não me engano, está em 4º ou 5º lugar, está até aqui na nossa classificação, é bom dar uma olhada aí, mas ele não vinha fazendo um bom campeonato e conseguiu esse resultado positivo aí, e agora, com certeza, confiança volta, né? O time que estava com vários lesionados, agora recuperando o condicionamento físico dos seus jogadores, e com certeza é o time que vai brigar pelo título. É aquela situação, o Cruz Azul ele tem um bom time, mas o América tem o melhor elenco, né? O América, o Tigres
o Monterrey, então são esses realmente as equipes que provavelmente vão brigar pelo título. Se vai sair alguma surpresa aí no meio, nós vamos saber depois, mas eu acredito que vai ficar entre essas três aí, com certeza. Maravilha. Gabriel, tem mais algum destaque aí dos clássicos aí, do show de clássicos, além dos já citados aí? Eu acho que vale só citar os clássicos que aconteceram na Argentina, né? Deixa eu pegar aqui, para o pessoal entender como funciona a rivalidade entre os clubes, né, das cidades. Deixa eu pegar aqui. Teve Independiente Racing, 1-0 Racing, no Estádio Libertadores de América, então fora de casa. O Belgrano empatou com o Tajeres, lá em Córdoba, 2-2. Huracan e São Lourenço ficaram no 0-0. River Plate e Boca Juniors, que eu acho que o Tafarel provavelmente falaria mais para frente, empataram em 1-1 no Monumental. News Old Boys e Rosário Central. Rosário ganhou fora de casa, no Parque del Colosso, por 1-0. Lá em Lanús, outro empate, Lanús e Banfield, 1-1. E de clássicos, acho que é isso. Os outros, se forem clássicos, admito aqui minha ignorância e não... teve Ginásio Estudiantes, que é um clássico de La Plata, 0-0. Muitos empates, né? Um campeonato argentino, como sempre, de muito equilíbrio. Só antes de passar a bola para vocês, o Tafarel citou o Martin Anselmo, né, que era técnico do Independiente Del Valle. Se ele fizer um bom trabalho no Cruz Azul também, já é um nome para ficar de olho aí para outros mercados, talvez. Muito bem lembrado. E falando ainda de ligas nacionais, né, tivemos o começo da MLS e não sei a sua opinião, Tafarel, mas se confirmar aí a saída do Xavi do Barcelona no final da temporada, acho que tem uma vaguinha para ele no meio campo do Inter Miami, né? De repente, né? Acho que caberia, né? Mas quais são seus destaques aí desse começo da MLS? Já tivemos a primeira rodada inteira e a segunda rodada parcial, né? Acho que o Messi é o grande destaque, né? Mas o que mais você destacaria além do Messi? Eu acho que o destaque vai ficar pro time do Inter Miami mesmo. Eu acompanhei algumas coisinhas, assim, até assisti um pouco do jogo, achei interessante o jogo do Rick Puig, né? O Rick, acho que é ex-jogador do Barcelona, se eu não me engano, inclusive ele. Sim. Jogou muito bem Virou contra o filial. Inter. Jogou muita bola naquele jogo contra o Inter Miami. Só que ele perdeu um pênalti logo no começo do jogo, né? O goleiro fez uma defesa, acho que é o Callender o nome do goleiro, não lembro. Callender, acho que é Callender, se não me engano. Fez uma bela defesa. O time deles pressionando bastante. O Inter Miami não aparecia na partida, isso aí foi até o finalzinho, mais ou menos, ali, acho que 84 minutos de jogo, mais ou menos. Quando um jogador foi expulso, ele fez uma falta que o juiz primeiro ele deu amarelo, depois ele voltou atrás, deu cartão vermelho, e logo em seguida o Messi fez uma jogada bem trabalhada, ele, o Jordi Alba, né, lembrando um pouco o Barcelona, e fez o gol ali, Messi fazendo dele mais uma vez. O Inter Miami, que já fez o seu segundo jogo, né, já tinha vencido na estreia, então já são 2 jogos, aí por isso que hoje lidera a competição. Tem também o Portland Timbers, que fez um bom resultado hoje, ontem, né, na verdade, vencendo por 4-0, e também sai na frente aí no placar. E outro resultado, um jogo que me chamou a atenção foi do DC United, que já tem o artilheiro do campeonato, né, que é o Bentanque, né, Bentanque, eu não lembro agora, o belga, jogador belga. Benfica. Isso, esse é o nome dele. Jogador belga, ele já fez 3 gols aí no hat-trick logo na estreia, então ele já é, nesse momento, o artilheiro da MLS. Acho que dá para a gente colocar esses 3 destaques aí, né? Eu vou colocar aqui como destaque o goleiro, né, do Inter Miami, que fez uma boa atuação. Posso colocar o Messi porque foi decisivo, mas acho que não foi tanto assim. Eu poderia dizer que o Rick Puig foi até melhor, porque ele jogou melhor o jogo inteiro, apesar de só ter feito o lance do gol do time, foi ele que fez, só que ele perdeu um pênalti, e foi o jogador que realmente apareceu na criação durante a partida inteira. Então, talvez, acho que dá para a gente colocar esses destaques, e é isso, da MLS é isso. Acho que está bem no começo ainda, tem muita água para rolar,
O time do Inter Miami vem melhorando, né? Vem contratando. Agora chegou recentemente o Federico Redondo, né? Até fiz uma matéria para o Futebol Além da Fronteira nesse final de semana passado. Então é mais um reforço aí para o time do Lionel Messi aí. Inclusive, gosto bastante desse jogador, Federico Redondo. Acho que vai dar uma liga legal ali no Inter Miami. Torço muito para dar certo. Então, essas foram as ligas nacionais, né? E agora vamos passando para os torneios continentais, né? Que vão ser o principal assunto do nosso programa hoje. Então eu vou passar para o Gabriel, porque a gente vai começar falando da Copa Ouro Feminina, inclusive um torneio que a gente muito interessante, né, por juntar as Américas, né, países da CONCACAF e da Conmebol. Os times da Conmebol foram classificados pela última Copa América, né, os 4 semifinalistas. Rolou um torneio qualificatório ali para escolher outros times da CONCACAF, né? Os Estados Unidos acabou se classificando por ter sido campeão da CONCACAF em 2022 e o Canadá por ter vencido o playoff olímpico, né? São nitidamente os dois times mais fortes, né, da CONCACAF. Aí, não sei a sua opinião, Gabriel, mas me chama muita atenção a falta da Jamaica nesse torneio, né? A Jamaica que fez uma Copa do Mundo muito forte. E eu fiquei reparando uma coisa, né? Atualmente, os líderes do grupo são Brasil, Estados Unidos e Canadá, né? O Brasil aí mostrando força, né? Tipo, acho que é muito animador aí o novo ciclo aí do novo técnico, né? Mas me chamou a atenção Brasil sem a Marta, Canadá sem a Sinclair, Estados Unidos sem a Rapinoe, né? Esses países aí recomeçando aí, né? Sem as suas principais estrelas e recomeçando bem, assim, né? Tipo, depois que elas se aposentaram aí na última Copa, um novo ciclo aí se começa e bem promissor, assim, sem essas jogadoras, né? E eu queria dizer também que eu acertei quem herdaria a camisa 10 aqui, da Marta, né? E é isso aí, passa a bola para você, Gabriel. Também achei, até foi algo que a gente comentou nos bastidores, né? De repente a gente reparou, é mesmo, né? A Jamaica. E tanto é surpreendente que o Panamá estava no grupo do Brasil e da Jamaica na Copa do Mundo e não foi bem, né? Perdeu para a Jamaica, foi goleado pelo Brasil e está na Copa Ouro novamente no grupo do Brasil. Já tomou 6 da Colômbia, perdeu para Porto Rico e agora enfrenta o Brasil na quarta-feira à meia-noite, né? Então é um destaque aí negativo para a Jamaica, que fez uma boa Copa do Mundo, mas você vê que é aquelas histórias impactantes, mas que não tem talvez um projeto por trás, né? Não comparando totalmente, porque foi passou de grupo, né? Mas dando um exemplo totalmente aleatório aqui no meio, foi tipo o Brasil feminino ganhar o Mundial de Handball, assim, foi claramente o talento das jogadoras e o talento do técnico em 2013. Não se tinha um projeto tão firmado para se manter como potência. O Brasil feminino no handball até é forte, mas não se manteve brigando por título nos outros mundiais. A gente tem no grupo A Estados Unidos em primeiro, México em segundo, Argentina em terceiro, República Dominicana em último. E eu destaco esse grupo porque os Estados Unidos goleou a República Dominicana 5-0, a Argentina 4-0 e é muito provável que ganhe do México. Os Estados Unidos aqui no continente segue passeando, né, como a gente já esperava. E o que eu destaco é o México tem uma liga, para quem pesquisa, né, muito forte feminino. Lota estádio, tem redes sociais muito fortes dos clubes, né? Mas, por exemplo, ficou fora dos últimos torneios, né? Não consegue se firmar no futebol feminino. Empatou 0-0 com a Argentina, goleou a República Dominicana e agora vai ter o desafio com os Estados Unidos. Mas a Argentina deve golear também a República Dominicana. Vai ficar pelo saldo. E se você para pensar hoje, por mais que a Argentina futebolisticamente seja forte, com a força que a Liga Mexicana tem, ela não pode estar nesse nível ainda. Ela tem que dar esse salto que ainda não chegou.
Vou pular o grupo do Brasil, né, que provavelmente o Felipe vai falar. No grupo C, o Canadá também, como sempre, é uma força, né, campeão olímpico. Costa Rica, que por jogar com o Kaká, talvez até dispute em mais alto nível, né, porque tem que enfrentar Canadá e Estados Unidos, está na segunda posição, mas já perdeu para o Paraguai. O Paraguai até disputou a Ladies Cup, né, recentemente aqui no Brasil, e é uma seleção que tem tentado aí brigar, já na Copa América já fez jogos mais parelhos com Colômbia, com a Argentina, até se não me engano ganhou da Argentina na Copa América em um jogo. Então o Paraguai mostrando aí possibilidades de crescimento nos próximos anos. No grupo do Brasil, eu só ia citar que eu busquei aqui o jogo do Brasil só para confirmar. Na vitória do Brasil contra a Colômbia, a Ramírez, que é a jogadora atualmente, né, mais cara do mundo, ela não jogou, né, contra o Brasil. Eu queria até buscar se ela tá fora da competição, foi só contra o Brasil. Depois vale a gente fazer essa busca. Mas eu passo a bola para você para falar desse grupo B, Felipe. Bom, eu acho muito importante essa vitória do Brasil com a Colômbia, né? Mostrando. É um jogo duríssimo, assim, né? A gente viu na Copa a força da Colômbia, né? E na Copa América já tinha sido o time que a gente enfrentou na final, né? Então, vencer um jogo desse é muito importante, assim, pro Arthur Elias, né? Como a gente já tinha antecipado aqui no Engante, a Bia Zanerato acabou herdando, né, a camisa 10 da Marta e também a função em campo, né? Me chama a atenção também a Debinha acabou ficando no banco, né? E o Arthur Elias acabou optando pela dupla das Gabis, né? Gabi Nunes e a Gabi Portillo. Então você tem uma presença de área muito mais forte, né, com essas duas jogadoras, embora quem tenha feito o gol da vitória foi a Duda Santos, né? E na defesa ele até que manteve, né, mais ou menos o que já vinha do trabalho da Pia, né? Só teve a troca da Tamires, né, pela Yasmin, e como eu já tinha até dito aqui no Engante, eu sempre achava meio estranho a Tamires jogando de lateral esquerda na seleção brasileira, sendo que no Corinthians faz muito tempo que ela não joga nessa função, e quem joga na lateral esquerda no Corinthians é justamente a Yasmin, né? Então, você tem a mesma base ali da defesa, mas com a Yasmin dando uma oxigenada assim nesse setor. Eu te falar que eu não estava muito otimista assim para essa Copa Ouro e tal, até pelo começo do trabalho do Arthur Elias e tal. A gente entende que leva um tempo, né, para o treinador impor sua filosofia, mas diria que os resultados estão bem animadores aí, já estou começando a me empolgar. Lógico que vencer esse torneio acho que é exigir muito, né, do Arthur Elias, sendo que tem o Canadá e os Estados Unidos que são muito fortes aí, mas de repente esse torneio pode animar a gente para o Brasil fazer boas competições, né, Olimpíada, Copa do Mundo e tal. Acho que se mostra um ciclo promissor, né? Sim, eu acho promissor e eu acho curioso duas coisas. Primeiro, a confiança que ele deve ter, né, de ter duas jogadoras na defesa que ele trabalhou muito tempo, né, Yasmin e Tarciane. Aliás, vale destacar a Tarciane, que é jovem, então tem um potencial gigantesco, né, se sair do Brasil, jogar na Europa e tal. E duas jogadoras do Corinthians já te dão uma segurança, mas principalmente como ele transforma jogadoras que são do meio para frente para jogadoras que viram, que dão um passo atrás. E ele fez isso com a Marisa, antes de sair do Corinthians, que veio do Grêmio como meio campo, e agora é zagueira, e com a Duda Sampaio agora, né, que no Internacional era uma meia atacante praticamente, e agora como volante, tanto no Corinthians, já sem o Arthur Elias, mas na seleção também como volante. Me assusta um pouco, admito, a possibilidade do Brasil, do Arthur Elias, jogar dessa forma contra os Estados Unidos, assim. Eu fico com o pé atrás, assim, pô, não vale colocar alguém de mais pegada no meio campo e tal, mas
Assim, entre eu e o Arthur Elias, quem sabe mais de bola, né? Eu prefiro ficar com a opinião dele por enquanto. E vamos ver o que rola. O Brasil já está classificado, deve ganhar do Panamá, né? Talvez ele até rode o elenco. E aí vamos ver o que rola nas quartas de final. Semifinal é provável que o Brasil chegue. E aí, a partir da semifinal, o que vier é lucro. E é o que eu sempre disse do futebol feminino. A última Copa do Mundo você sabe, né? Eu já falava, já não estava muito confiante. Mas eu acho que é muito importante o Brasil ter resultados. Porque cada vez mais o futebol feminino aqui no Brasil, no continente, tem ganhado visibilidade. E o resultado vai sim ter diferença, eu acho, no impacto disso. Acho que tem que se começar a priorizar o discurso de ganhar e não o discurso que sempre se teve antes. Então, ter essa Copa Ouro já pensando nisso para daqui em adiante pensar em vitória mesmo que seja difícil, mesmo que tenha diversos obstáculos, que os Estados Unidos e as seleções europeias estejam na frente, o Brasil tem que pensar em ser protagonista em algum momento. Aí, Arthur Elias, se estiver vendo ou ouvindo o enganche, né, já pegou as dicas do Gabriel. Tem que jogar para ganhar e de preferência com uma volante ali que dá uma segurança ali maior, né? Mas vamos vendo. Também estou confiando no professor Arthur Elias. E vamos continuar com os torneios continentais, continuar na CONCACAF, mas agora falar do nosso xodó aqui, do nosso projeto, que é a Conca Champions, né? Esse torneio que a gente ama, que sempre tem histórias incríveis, times alternativos. Eu olhei aqui que na próxima fase da Conca Champions vai ter o Robin Hood do Suriname. Time, inclusive. Vale citar que o Suriname nos anos 70 era um país forte no futebol e, se não me engano, o Robin Hood já foi campeão da Conca Champions. Sim, o Robin Hood vai enfrentar o Herediano, que eliminou o Toluca, né, o poderoso Toluca do México. E aí eu vou já passar para o Tafarel, mas eu fiz aqui um levantamentinho da próxima fase da Conca Champions, baseado nos resultados que a gente tem até agora. Por enquanto, classificaram 5 mexicanos, 2 times dos Estados Unidos, mas podem classificar mais 4, né, que ainda vão entrar em campo. E aí nós temos de outros países, né, o Herediano da Costa Rica, o Alajuelense também da Costa Rica e o Robin Hood, com esse nome tão simpático aí do Suriname. Quais os seus destaques da Conca Champions, Tafarel? Bom, de destaque a gente pode trazer aqui principalmente os mexicanos, né, que são os que provavelmente vêm com mais força. Alguns já estão garantidos da semana passada, né, semana retrasada, na verdade, que são esses que você citou aí, o Chivas, o América, o Tigres, o Monterrey, o Herediano se classificou também. Mas aqui, por exemplo, você já tem aí América e Chivas na próxima fase, então um já vai cair. Provavelmente, se for falar por favoritismo, acredito que o América é o favorito de passar, de avançar nessa fase. Aí você tem Tigres e Monterrey, que para mim entram forte, então se eu pudesse citar entre os mexicanos, eu citaria América, Tigres e Monterrey, esses 3 aqui. Entre os estadunidenses aqui, citaria talvez o Philadelphia, acho que avança, eu tenho essa impressão que vai avançar. Acredito que possa passar também. O Orlando City já está praticamente classificado, né? O Nashville também, o Cincinnati também. Acho que desses daqui que jogaram na semana passada, praticamente todos vão passar mesmo. Acho que dificilmente vai ter uma reviravolta. Agora, avançando mesmo, favorito para título, falando nisso, eu acredito que fica entre esses mexicanos que eu falei e talvez aí um time dos Estados Unidos, só que eu ainda não sei te dizer com certeza qual seria o meu favorito dos Estados Unidos. Talvez aqui olhando seria Filadélfia, o mais provável, olhando o que ele vem fazendo, né, até nos últimos campeonatos também, já esteve no campeonato passado, nesse de novo, o artilheiro do campeonato é deles também, então dá para a gente colocar eles como um possível favorito aí. Mas aí vai entrar outras equipes, né? O próprio Inter Miami aí vai entrar agora, foi campeão da Leagues Cup, está se reforçando, pode ser que entre com um pouco mais de força aí. E aí entra essas equipes tradicionais aí, como vocês citaram aí, o próprio Herediano, que já eliminou o Toluca, você tem aí também a Alajuelense, que é uma equipe que tem também a sua
sua tradição dentro da CONCACAF, Champions League, né? Mas eu vejo assim que são mais essas daí mesmo. Muito bem, muito bem. Eu Hoje, posso falar rapidinho só uma claro, curiosidade, que o Alajuelense é 2 vezes campeão da Liga dos Campeões, mas normalmente, nos tempos atuais, né, a gente vê muito chegando um pouquinho mais perto da final, Saprissa, né? E você ter Sim. Herediano e Alajuelense passando e o Saprissa fora, o que é possível, porque já perdeu o jogo de ida para o Filadélfia, é algo que me Perdeu em chamou a casa. atenção. E a última coisa é os nomes de times que são curiosos. O Nashville já enfrentou, né, o primeiro jogo, joga o segundo agora dia 28, contra o Moca, da República Dominicana. Não sei se eles têm o sotaque do pessoal da Moca de São Paulo, mas meu, Moca. Italiano, né? e o Cincinnati, que também tende a passar, que enfrentou o Cavalier da Jamaica, que parece time de basquete, né? Mas é o Cavalier da Jamaica. E vale também citar o Comunicaciones, que pregou peças na última Conca Champions, né? Mas dessa vez não fez nem cosquinha no Monterrey, tomou 2 goleadas. O Monterrey vem fazendo goleada, inclusive no mexicano, né? Então, realmente tem desempenhado bem nessa temporada. Acho que é a primeira vez que eu vejo o Monterrey com um time realmente forte num campeonato nesta temporada. Acho que, junto com a América, eu coloco como os favoritos. Se vai ser ou não, aí nós vamos saber depois. Muito bem, muito bem. Temos, né, muitos jogos importantes aí nessa última semana. Então, continuando de torneios continentais, vamos agora para aquele torneio que alguns consideram importante, outros consideram festivo. A torcida do Fluminense é um pouquinho machucada com o LDU, né? Lógico que são outros jogadores e tal, né? Mas o torcedor não esquece, né? Então o torcedor quer ganhar esse título da Recopa e se vingar da LDU, mas por enquanto não deu muito certo esse plano, né? E aí, Gabriel Ferreira achou que eu não ia estar guerreiro, mas eu fiz um levantamento dos jogadores da LDU do ano passado e do Fluminense do ano passado. A LDU, comparado ao time que enfrentou Fortaleza, perdeu 3 jogadores. Perdeu o meio-campo Martínez para o Rosário Central, perdeu o Ibarra para o Independente Del Valle e perdeu ele, Paulo Guerreiro, aposentado, além do, principalmente, seu técnico, Luiz Zubeldia, que foi sondado pelo São Paulo. E assumiu no lugar do Zubeldia... Para jogar no São Paulo, né? Exatamente. E assumiu o Gabarini, que eu não sei se vocês lembram, mas ele era goleiro reserva no time que enfrentou o Fortaleza no ano passado na Recopa. O Fluminense tem o mesmo time, mesma base, mesmo treinador. Só perdeu o Nino, né, que foi pro futebol russo. E é isso. LDU, jogo de ida, né, já fez 1-0 lá na altitude de Quito, 2.850 metros do nível do mar. E aí, Gabriel, será que a gente já... Talvez estou sendo meio precipitado, mas será que a gente já pode considerar... Já podemos falar bem da LDU, né? Porque todo time brasileiro que enfrenta a LDU, a gente fala, foi incompetente e tal, né? Será que a gente já pode começar a elogiar a LDU depois de mais essa... Isso aí eu acho que vai ser eterno. É tipo quando o Brasil sai na Copa. Nunca é mérito da outra seleção, é sempre demérito do Brasil. Então, acho que a LDU ou qualquer time fora da Argentina, o pessoal nunca vai dar um mérito para aquele time. É lógico, você pode cobrar, né? Porque o nível de investimento aqui no Brasil é muito maior. Mas depende da forma como você fala. Só o pulo do gato, o Guerreiro não aposentou. Ele voltou atrás de novo. Ele vai jogar, teve um acordo lá. Pode ser que ele mude de ideia de novo, pode ser. Aí, durante os enganches a gente vai atualizando. Até ele decidir parar de vez, a gente vai falando. Mas sobre a LDU, eu acredito que o Fluminense pode ganhar, tem mais time, principalmente jogando em casa, mas não creio numa goleada simples da LDU, como alguns
do Fluminense, né, LDU, como alguns falam durante a semana, na volta. Acho que vai ser um jogo mais parelho, mais difícil, aquele jogo que talvez vá para prorrogação. Posso estar errado, né, mas é um palpite que eu dou. E só para encerrar meu comentário, eu adoro a Recopa Sul-Americana. Eu acho que tem que ter mesmo. Acho que é importante para o nosso continente. Só acho que, assim como a Conmebol fez de um jeito equivocado com a Libertadores, eu acho que a roupagem da Recopa Sul-Americana pode ser melhor conduzida. Questão de datas, questão de calendário, como vai ser, enfim. Mas é muito mais provável que a Conmebol venda esse jogo para a Arábia Saudita do que faça o que eu acho que deveria ser feito. Mas é basicamente isso. Muito bem, já comentamos algumas coisas aí da LDU, também se o Tafarel quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, mas me chama um pouco a atenção o Fernando Diniz ir com um time de veterano, né, e com o Felipe Melo, com o Marcelo, com o Ganso, com todos os veteranos possíveis aí em campo, né, para jogar na altitude, né, sei lá, quanto vale manter as suas convicções, se não vale a pena jogar com um time mais físico, né? E queria destacar também Marlon. Eu nunca vi um zagueiro entrar tanto no segundo tempo quanto Marlon, assim, né? Marlon é o zagueiro que eu mais vi entrando no segundo tempo de um time, assim, né? Então, Passando o Wallace quando jogava no Corinthians. Passando o Wallace. E normalmente o Wallace costumava entrar na frente ou do meio-campista ou do atacante, né? O Marlon é uma substituição zagueiro por zagueiro, assim, né? Que é uma coisa um pouco mais rara, mas no time de Fernando Diniz acontece muito. E então, Tafarel, algum destaque aí, ou da LDU, ou do Fluminense, alguma coisa que te chama a atenção, ou da Recopa como um todo? Sim, me chamou muita atenção o jogo passado, né? O Fluminense, para mim, foi praticamente completo, o jogo inteiro dominado, né, pelo time da LDU. Chama muita atenção, até vi muita gente questionando se seria altitude. Do meu ponto de vista, tem um pouco de altitude, mas não acho que seja só isso, não. Acho que o time da LDU foi muito bem armado para esse jogo, soube pressionar muito bem o time do Fluminense e talvez foi um dos poucos times que conseguiu fazer essa pressão. Até o City sofreu para fazer essa pressão no Fluminense, né? E você viu a LDU conseguindo fazer. Teve um momento até que quase saiu um gol contra na hora de uma recuada de bola ali, acho que com 3 minutos de jogo lá, o jogador do Fluminense ia colocar a bola no gol e o Fábio conseguiu se recuperar a tempo. Então, realmente a pressão foi muito forte. E a LDU arriscou muitos chutes de fora da área, e aí você vê que realmente ali tem a questão da altitude, né? Tentando explorar essa altitude para chutar de fora da área. Mas você pega o domínio do jogo, realmente foi totalmente do time da LDU. Foi 24 finalizações, se eu não estou enganado. Foram 16 escanteios do time da LDU. O Fluminense teve um escanteio durante o jogo inteiro. E eu vi muita reclamação de arbitragem do Fluminense no lance em cima do Cano, logo no começo do jogo. Acho que foi a única chance clara, né? Na verdade, o Fluminense teve 2 chances naquele jogo. Uma só, que teve esse lance de um pênalti, que para mim não foi. Sinceramente, não acho que foi pênalti. Mesmo que fosse também, acho que o Fluminense tinha condição de ter jogado mais do que jogou. Acho que não dá que teve o gol também. Teve o gol da LDU também. O árbitro erra porque ele deixa o jogo seguir e depois ele volta atrás e marca a falta. Tipo, ele dá a vantagem, já tinha rolado e ele marca a falta. Ali é um erro maior do que o erro do pênalti para mim, porque o pênalti, eu achei pênalti, mas você ainda pode falar que é interpretativo. O da falta em si é um erro, né? Ou você dá vantagem ou você dá a falta. Eu ainda bem que o Tafarel citou, né? Senão o Felipe Melo ia entrar aqui no podcast, igual na entrevista. Vocês não vão falar nada? Então. Tem que falar, senão ele vai. Vocês não vão falar nada? Calma aí. Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer uma pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai contestar. Isso é complicado, gente. Ninguém enxergou, ninguém viu o que aconteceu? Mas eu acho que o Fluminense tem condição de jogar muito mais do que jogou, né? Apesar de que, se você pega o jogo também que o Fluminense fez contra o Flamengo, aí ele foi totalmente dominado pelo Flamengo também, no jogo do Carioca.
Então, aí você já fica com aquela dúvida: qual Fluminense vai vir? Se é o Fluminense que realmente que ganhou a Libertadores, que teve uma boa competição, ou se é esse time que foi dominado pela LDU e que foi dominado pelo Flamengo? Qual é o verdadeiro Fluminense? Eu não sei. Imagino que o jogo do Flamengo talvez passa muito pela questão mental. Falar, a gente tem que focar naquele jogo, não é nesse jogo que eu vou me esforçar para ganhar. Você não vai querer perder o clássico para o Flamengo, mas também você não vai fazer muita força se o Flamengo domina o jogo como aconteceu no jogo passado. Então, acho que só na hora do jogo que a gente vai saber mesmo. Mas eu não coloco na conta da arbitragem o resultado. Para mim, a LDU dominou o jogo, mereceu vencer e merecia mais do que 1-0, né? Teve chances desperdiçadas no primeiro tempo, teve chances desperdiçadas no segundo tempo. O Fluminense teve uma chance no segundo tempo, que foi uma bola no travessão, mas fora isso, a LDU foi totalmente dominante. E o Fábio, vamos ser sinceros, ele falhou no gol lá, falhou num dos lances, e no jogo do Carioca, para mim também ele falhou. Então o Fábio não está passando essa segurança toda, né? Exatamente, exatamente. Fluminense aí. Será que o Fluminense já bateu num teto? Talvez ganhar a Libertadores é o limite para esse time. Eu tenho essa impressão, não sei. Quer dizer, vamos ver, né, o prosseguimento da temporada E o para ver Diniz se. que está testando, né? É, Diniz que está testando, ele botou o Thiago Santos e Felipe Melo na zaga, eu nunca vi isso. Dois caras que nunca foram zagueiro, de repente os caras são os dois zagueiros do Fluminense, aí é um teste de cardíaco mesmo. nem Guardiola faz isso, né? Guardiola que às vezes bota o lateral na zaga e tal, mas pelo menos são Mas o dois. Arthur Elias faz. É verdade, é verdade. Mas Guardiola sempre põe pelo menos um zagueiro de ofício lá, nem que seja no meio campo, mas pelo menos um zagueiro de ofício sempre tem, né? Então Sim. vamos seguindo agora com a Copa Libertadores, a segunda fase, que teve. Você citou a altitude da LDU, né? Se quiser já emendar com a altitude do. Então, exatamente. A, o Always Red, o poderoso Always Red, que complicou a vida do Corinthians aí em edições recentes da Libertadores, né? Meteu uma sonora goleada de 6-1 em cima do Sporting Cristal. Até anotei o nome do estádio aqui, Gabriel, você que gosta dos estádios. Estádio Municipal de El Alto. É, Lalto. Ou O seja, nome é sugestivo, né? a cidade se chama El Alto. Eu anotei aqui também no meu caderninho aqui, né, para quem está no YouTube vendo. 4.150 metros de altitude. O poderoso Always Red enfiou 6 gols, fora o baile. Inclusive, eu assisti os highlights desse jogo. Inclusive, o primeiro tempo foi duro, foi difícil, né? O Sport Cristal fez um gol de pênalti, se eu não me engano, né? Mas aí no segundo tempo, o Sport Cristal foi um mero espectador em campo, só ficou assistindo o passeio do Always Red, que tem o Wesley Tank no comando do seu ataque. Quer comentar alguma coisa do poderoso Always Red, Gabriel? Ou da cidade de Ato? Eu até escrevi uma matéria recente antes deles jogarem, né? Que o estádio foi liberado pela Conmebol para jogar Libertadores. O que eu sou a favor, acho que não tem muito como fugir disso, tem que jogar na altitude mesmo. Os clubes que forem jogar lá têm que se preparar para poder jogar lá. E me passa muita curiosidade de você pegar um time muito superior tecnicamente e tacar lá para jogar. É algo que nunca vai acontecer, é algo de videogame, né? Mas que dá a curiosidade de você falar, tá bom, Real Madrid, você é bom mesmo? Então vamos lá para El Alto, vamos jogar lá para ver o que vocês fazem. Mas vale só a citar. seleção brasileira da década de 90 jogando na Bolívia, né? Sim, sim. Vale citar um exemplo que é menor do que o 6-0, que é diferente porque o Sporting Cristal não é tão forte quanto, mas o Jorge Wilstermann, numa Libertadores recente, razoavelmente recente,
fez 3-0 em Cochabamba, no River, num lugar que nem tem tanta altitude, e na volta ele toma 8. Então, eu vou esperar aí o que o Always Red vai fazer fora de casa. Acredito que consiga segurar um resultado normal, talvez até empate, ganhe o jogo, mas vale ficar de olho nesse jogo Sporting Cristal e Always Red para ver o que acontece, né? Porque se rolar uma remontada do Sporting Cristal, vai ser algo histórico aí para uma Libertadores de 2024. Nossa, muito, muito improvável. E falando do assunto altitude, né, que acho que no nosso programa de hoje é inevitável, eu também sou totalmente a favor e meu sonho é a Copa do Mundo na altitude. Colocar todas as seleções ali na Bolívia, eu quero ver se a Bolívia não vai ser pelo menos passada a fase de grupo, eu acho que ela passa, hein? Jogando ali na altitude. Mas eu acho, uma opinião meio polêmica, que a grande culpa dos times sofrerem na altitude é o calendário, né? Porque se você pudesse chegar na cidade com mais antecedência, né? Se ambientar, com certeza seria muito melhor, né? Mas, enfim, a gente está numa tendência. O calendário brasileiro e sul-americano já é horroroso. Agora eu tô vendo que o europeu tá caminhando para ficar igual o nosso, assim, né? Tipo, cada vez mais os Sim. caras vão enfiando o jogo lá. Então, acho impossível o meu sonho, né? De um calendário mais espaçado, que os times chegam lá na altitude, sei lá, com uma semana de antecedência, se ambienta com a cidade e tal, e faz um bom jogo, né? Acho que é praticamente um sonho mesmo. Sim. E aí também. Sabe que é meio. Não, eu só ia comentar do seu sonho, que é meio triste pensar que eu sempre falava. E se eu me tornasse o cara mais rico que existisse e oferecesse esse dinheiro todo para organizar tudo isso daí? Não adianta, você vê aqui no Brasil, é muito dinheiro, os clubes não conseguem chegar num consenso e fazer uma liga decente. Então, não é a questão nem do dinheiro, é do dinheiro, mas envolve diversas coisas que a gente não tem como controlar, infelizmente. A Não tem como uma televisão pessoa é uma delas, resolver, né? né? Sim, televisão, enfim. Exatamente, exatamente. Não é a vontade de um ator só, né? Tipo, é um combinado, né? De muitos interesses. É realmente muito complicado. E aí, voltando para essa fase da Libertadores, a gente teve times brasileiros aí entrando em campo, né? O Botafogo empatou com o Clube Aurora. Resultado que, inclusive, eu não acho ruim. Provocou a queda do Thiago Nunes, mas eu acho que o Thiago Nunes acabou caindo pelo acumulado de antes, né? Não por esse resultado que eu até acho bem digno. Mas tivemos também o Red Bull Bragantino, que empatou também, né? Com Águilas Douradas. E tivemos aí times gigantes, né? De tradição aí jogando, né? O Nacional, os dois Nacional, né? O Atlético Nacional. Tem o Real Nacional, foi um monte de nacional aqui entrando em campo. O Colo-Colo, né, também, que é um time muito importante, né, pro futebol sul-americano. Então, eu queria saber do Tafarel aí o que ele destaca nessa rodada aí da segunda fase da Libertadores, pré-fase de grupos. Falando nesse destaque aí, a gente falou até nosso teste de transmissão, né, do piloto que a gente fez aquele dia. Eu falei, eu tô achando que o Thiago Nunes não passa aí dessa noite. Eu falei na hora que acabou o jogo ali, e realmente aconteceu, né? Porque vem acumulando essas questões aí. Eu acho que o que pesou mais para a demissão foi isso, realmente, o que tinha acontecido. E também o fato do Botafogo estar interessado em conseguir avançar para a Libertadores. E aí, com esse resultado de 1-1, ficou a dúvida se isso aconteceria, né? Você sai com 1-0, sofre um gol no finalzinho, na única chance praticamente que o time boliviano teve, e ainda o time boliviano teve uma segunda chance no último lance da partida, que o jogador acaba jogando por cima do gol, que se ele tivesse um pouquinho mais de tranquilidade ali e caprichasse, ele faria o segundo e ganhava o jogo ali mesmo. Mas olhando para o ponto de vista da Libertadores, me chama muita atenção esse jogo do Colo-Colo, porque hoje o Godoy Cruz é o melhor time do futebol argentino, é o time que está com maior pontuação no campeonato argentino e perdeu para o Colo-Colo. Até vi um jogador do Godoy Cruz comentando que ele se emocionou até de ver
o Vidal lá do outro lado, lá jogando contra o Vidal, ele que via no videogame jogando contra ele. Então, você vê como que tem essas coisas, a gente às vezes nem presta atenção nesses pequenos detalhes, né? Mas acontece realmente no futebol isso. Porque você vê o jogador lá, ele veio aqui para o Brasil, para nós, pelo menos para mim, eu não tive essa mesma impressão de que talvez se tivesse vindo um Neymar de volta, um Messi chegando, mas para esses jogadores especificamente foi a mesma visão que eles tiveram. Mas falando de resultados mesmo especificamente, é isso. Eu vejo que essa do Always Red foi surpreendente, 6-1, pela questão da altitude que vocês citaram, e eu sou da mesma opinião, acho que você não tem que ficar reclamando dessa questão de altitude, assim como não tem que reclamar de gramado artificial, não tem que reclamar de gramado esburacado, que às vezes acontece. Isso aí não deveria acontecer, mas acontece, e todo gramado é diferente. Se você vem se você vai para o Nordeste, a temperatura de um jeito, se você vai para o Sul, a temperatura é de outro, a viagem é longa. Se você vai para a Bolívia de um jeito, então cada continente, cada país, cada estádio tem a sua particularidade, então você não tem como reclamar, você tem que se adaptar àquilo. O futebol é isso, é adaptação. E aí todo mundo vai ter uma vantagem aqui, uma desvantagem ali, e o melhor vai prevalecer, pelo menos a gente imagina que sim, até porque tem arbitragem também que atrapalha de vez em quando no jogo, né? Então acho que se a gente for citar aqui, dá para citar o Bragantino também, né, que pode pegar o Botafogo aí, se o Botafogo avançar também, e se o Bragantino avançar. Um resultado de 0-0 lá na Colômbia, agora o Bragantino joga em casa, buscando esse resultado. Eu, particularmente, acho que vai ser um confronto equilibrado, não acho que vai ser fácil para o Bragantino, mas acredito que ele vai avançar, e acredito que o Botafogo avance também. Fora esses resultados, me surpreende o resultado do Nacional do Paraguai, que venceu por 1-0 o Atlético Nacional da Colômbia. O time do Nacional não vem fazendo um bom campeonato paraguaio, está bem mal na competição. O Sportivo Trinidense também mal no campeonato paraguaio e conseguiu um empate em 1-1 com o Nacional. Abriu o placar e tomou um gol no finalzinho, mas acho muito difícil avançar, né, jogando no Equador, acho muito difícil. Mas acho que basicamente isso que eu tenho para falar sobre essa fase. Principalmente essa do Colo-Colo foi o que me surpreendeu, né? Porque você está falando do time que lidera o campeonato argentino hoje à frente de River Plate, à frente de Boca Juniors, à frente do próprio Independiente, e que acabou perdendo em casa para o Colo-Colo. Mas vamos ver agora no jogo de volta o que vai acontecer, mas achei surpreendente esse resultado. Maravilha. Gabriel, tem alguma coisa a acrescentar sobre a Libertadores? Eu ia citar, vendo o El Nacional, que há dois anos, não sei exatamente, mas aproximadamente 2 anos, eu gravei com a Juliane, acho que você estava no programa também, que a gente citou 3 times tradicionais da América do Sul que viviam momentos muito ruins. O Nils brigava para não cair, o Cobreloa estava na 2ª divisão do Chile e o El Nacional na 2ª divisão do Equador. O Cobreloa subiu, o Nils não vive um grande momento, mas pelo menos chegou ali na Sul-Americana, né? E agora o El Nacional voltando à Libertadores, ano passado também chegou a disputar. Então os 3 meio que conseguiram se reerguer minimamente. Eu vou deixar algo meio perigoso aqui, mas eu vou falar, porque não tem a ver com futebol, mas não tem a ver. Eu estou torcendo muito, estou torcendo pelo mal, assim, estou querendo jogar meus companheiros jornalistas na fogueira, para o Palestino passar para a fase de grupos, porque aí os jornalistas vão ter que se virar para falar do Palestino sem citar todo o rolo que se tem lá, porque o Palestino ganhou da Portuguesa da Venezuela fora, deve passar, deve enfrentar o Atlético Nacional, o Nacional do Paraguai, e pode passar. É um jogo parelho, e passando para a fase de grupos, vamos ver aí como os jornalistas vão lidar com toda essa situação. Porque, querendo ou não, é algo polêmico, né? Acaba saindo recentemente na entrevista que a gente teve com o Elcio, o pessoal não quis que ele citasse a parte da política turca, que é muito menos polêmico hoje em dia. Vamos ver se o Palestino passando para a fase de grupos teremos
problemas com relação a isso, ainda mais cair num grupo de um time brasileiro. Então, só coloquei essa pimenta no assunto aí, sem nem citar exatamente a questão toda. Não, gostamos de ver essas questões sendo levantadas, questões geopolíticas, né, as questões. Afinal, né, o futebol está inserido, né, nessa sociedade e acaba aquele velho clichê, né, que o futebol é um espelho da sociedade, mas é, é porque é mesmo, né, na verdade, né, não tem muito. E já dá a escada para o último assunto. É, então, exatamente. E aí, antes de entrar no último assunto, eu queria dizer então que vocês, Juliane, são anti-zica, né? Vocês citaram os times e os times melhoraram, né? Então, abraço, inclusive, para Juliane, a gente sente muita Sim, falta dela aqui. Pô, sim. tomara que a gente consiga marcar um dia aí dela participar. Ou Sim, eu entrei em contato recentemente, desejar sucesso, ela, a gente sabia do potencial dela, né? Hoje em dia ela tá comentando alguns jogos da Champions League lá na TNT. Então, quem sabe aí em breve ela participando de um engante mesmo, ou de um episódio avulso aí do Latinizado. Pô, abração, Juliane, gostamos muito de você. Você entende muito de tática e de futebol feminino e masculino também, entende tudo. Então, passando aí para essa última pauta, né, aproveitando a ideia do futebol como espelho da sociedade, o assunto da violência é um assunto que a gente, pelo menos no Latinizados, já vinha abordando, né, desde faz um tempo. Teve um incidente no México, agora eu não me recordo bem se foi ano passado ou ano retrasado, mas teve um incidente feio lá no México, né, não faz muito tempo. E agora no Brasil, né, tivemos um caso de polícia, né, uma coisa assustadora envolvendo esporte e Fortaleza pela Copa do Nordeste, né? O ônibus do Fortaleza foi invadido, né, pelos torcedores do Sport, enfim, né? Acredito que a maioria das pessoas já está sabendo, né? Mas enfim, nos assusta muito, né? Essa a violência chegando nesse nível e começa a se discutir, né? Punições, quem deve ser punido, quem deve ser investigado e tal, né? Se o clube deve ser punido, né? Eu sou daquela opinião polêmica de que quando morreu o garoto Kevin lá em Oruro, o Corinthians deveria ter sido eliminado na hora. Eu sei que o Gabriel, que também é corintiano, também tem essa mesma opinião. Teria sido muito melhor, inclusive, ele ser eliminado dessa forma exemplar do que da forma como foi eliminado, né, pelo juiz, né? Mas Diretamente. enfim, exatamente. Mas enfim, queria ouvir do Tafarel o que ele pensa dessa questão da violência, da punição, o que dá para fazer para acabar esse problema. Eu acho muito difícil, porque esse problema é muito antigo, né, do futebol, mas como que a gente pode, de repente, minimizar ou punir corretamente? O que você pensa a esse respeito, Tafarel? Olha, esse tema aí eu acho muito complicado. Assim, qualquer coisa que a gente disser não é garantia nenhuma de que vai dar certo e também não é garantia que vai dar errado também. Então, acho que alguma coisa precisa ser feita. Isso aí, para mim, é claro. A questão que eu vejo, assim, eu vi muita gente falando que tinha que punir a torcida do esporte. Beleza, mas o ato aconteceu dentro do estádio? Foi dentro do estádio, foi fora do estádio depois da partida. Então, se tivesse o estádio fechado, ia evitar que acontecesse esse problema? Eu acredito que não. Então, acho que o problema vai muito além. Acho que isso passa pela segurança pública. Acho que passa muito pelo fato de termos leis mais rígidas, principalmente. Porque hoje em dia, o que, que acontece? Eu tenho a impressão de que você pode fazer o que você quiser dentro do estádio de futebol ou com a camisa de um time de futebol, você pode fazer o que você quiser. Porque é isso que acontece no Brasil. Vai fazer, por exemplo, chega em qualquer estabelecimento comercial e quebra alguma coisa, vê o que vai acontecer com você. Mas vai lá no campo de futebol e faz a mesma coisa. Ali é outra lei, parece que a lei é outra para quando se trata de futebol. E a lei tem que ser igual para todo mundo, em qualquer situação. Então, e ainda mais quando você fala em estádio de futebol, onde você tem muitas pessoas com pensamentos diferentes, com times diferentes, que você está muitas vezes indo
com a emoção à flor da pele, você tem consumo de bebida, você tem um monte de coisa dentro de um estádio de futebol, né? E por fora também você tem todo um preparo por trás. Então, acho que passa principalmente pelo exemplo. A partir do momento em que você tiver punição, em que alguém realmente pagar pelo crime que cometeu, se você tiver câmeras, filmou quem é que cometeu aquele ato, punir essa pessoa, der o exemplo, ela não entra mais no estádio. Essa pessoa vai ter que comparecer numa delegacia sempre nos dias de jogos. Ela está marcada, ela não pode entrar naquele estádio durante a vida inteira dela. A partir dali, você começa a ter mudança. Enquanto ficar com questão de prender hoje para soltar amanhã, vai continuar acontecendo. Isso aí vai acontecer, porque está cada dia piorando, a gente está vendo. Um dia ataque a bomba, outro dia pedra, outro dia. Esses dias jogaram no jogo do Palmeiras e São Paulo, jogaram, acho que era uma garrafa, né, que jogaram na direção do ônibus do Palmeiras. Não faz muito tempo, você citou até a questão do México, teve uma pancadaria generalizada lá dentro do estádio do Atlas, junto com o Querétaro, acho que era Querétaro, no estádio do Querétaro. Aconteceu isso, até fiz vídeo na época, fiz uma live de meia hora praticamente falando sobre o tema. E tinha muita fake news também na época, eu lembro. Eu tive que desmentir as fake news no meio do caminho. Não sei se vocês lembram, falaram de 30 mortes, daqui a pouco era 25, daqui a pouco era 10, e na verdade não morreu ninguém. Era só eu mesmo. Então, foi totalmente desvirtuado o negócio. Mas falando nisso, acho que precisa realmente isso, é punição. E a punição não é só para o clube. A punição tem que ser feita para a pessoa que cometeu o crime, para a pessoa que realmente fez o ato. Porque se você ficar só colocando nas costas do clube, entra aquela questão que a gente sempre cita também dos infiltrados que possam entrar também, vai falar, vou prejudicar meu rival, vou fazer isso. E olhando as nossas leis hoje, as penas são muito brandas. Então, hoje, com a legislação atual que eu vejo, é impossível você fazer isso. Só que também não adianta mudar a legislação se você vai criar brechas. Tem que criar leis e fazer essas leis realmente serem cumpridas. É o que fizeram na Inglaterra e deu certo. Os hooligans acabaram por isso. E por que que no Brasil a gente permite ainda que esse tipo de coisa aconteça? Não é só o Brasil, né? Na América do Sul também a gente tem visto. Aconteceu recentemente no Chile, acho que foi no jogo do Colo-Colo, inclusive agora há pouco, aconteceu isso. Aconteceu, não faz muito, no Maracanã, né? Os policiais batendo nos argentinos dentro do estádio do Maracanã. E você não tem dúvida que vai acontecer isso de novo quando for jogar um brasileiro na Argentina? Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. Então, acho que passa principalmente pela punição dos responsáveis, não só dos clubes, tem que passar pela punição dos responsáveis. Ah, lembrei agora do Paraguai também, né, que aconteceu agora há pouco. E lá, a punição, teve sim a punição para 22 pessoas que foram identificadas, que foram proibidas de entrar dentro do estádio. Isso aí eu acho que é um ponto positivo, mas também acho que tem a questão que você precisa realmente coibir, prender, é igual fizeram no caso daqueles torcedores do Kevin, né? Do Kevin Spada, que vocês falaram agora há pouco. Eles foram presos, ficaram um bom tempo lá. Não adiantou muito, porque depois que se soltaram, eles vieram para o Brasil e cometeram crimes de novo, porque até lembro que saiu reportagem na época falando. Então, realmente tem que passar por punições realmente severas, porque do jeito que está acontecendo, daqui a pouco vai morrer gente aí. Gente que eu estou falando vai morrer gente, jogador, gente que está realmente dentro do futebol, porque gente morrendo a gente vê o tempo todo. Sim, sim, concordo plenamente com o Tafarel de que é uma questão da segurança pública mesmo, né? Uma questão que vai além do futebol, né? Inclusive, não dizendo se eu sou contra ou a favor da torcida única, mas uma crítica que se faz à torcida única é porque muita coisa acontece fora do estádio, né? Que é o que o Tafarel estava falando, né? Tipo, você não precisa controlar só o que está no estádio, né? Mas o que acontece fora também, né? Enfim. E queria passar pro Gabriel para, né, saber se ele concorda com a opinião do Tafarel, se ele discorda, se ele tem um outro ponto de vista e se de repente ele gostaria de acrescentar mais alguma coisa, né? Algum paliativo. Essa questão da venda da bebida no estádio eu também acho que, sei lá, assim, tenho opiniões meio
talvez experimentar, suspender, não sei, tipo, porque realmente é um fator também, né, que ajuda o circo a pegar fogo. E aí, Gabriel, qual Só a que sua... também tem, só um complemento, só que tem um porém também, se você não vende lá, vai ter gente vendendo fora do estádio também, então e não muda muita coisa. Com Sim. certeza. E como sempre, eu colocando uma pitada de humor no meio, que às vezes na minha vida pessoal é um pouco problemático, não sei o que é pior na porta do estádio, né? A bebida alcoólica ou aquela pizza de 10 para o seu estômago, não sei o que é mais perigoso. Mas falando a parte séria agora, eu concordo com o Tafarel. A única coisa, talvez, que não é discordar, mas eu bato no ponto que o clube tem sim que ser punido pela seguinte questão. Todo mundo, como o Tafarel falou, a parte que eu mais concordei, que é qualquer coisa que a gente dê de ideia aqui é complexo de se aplicar, é complexo de se pensar, porque deixou uma bola de neve crescer há muito tempo e não é só a violência no futebol, né? É a violência na sociedade como um todo. A gente vê diversos exemplos disso. Mas me incomoda muito como todo mundo que faz parte do problema se esquiva disso e aumenta essa bola de neve. O clube fala que não pode ser punido porque ele não pode controlar todo mundo. Mas muitas vezes ele não se esforça para buscar quem são os verdadeiros culpados, ou ajudar a identificar, ou ajudar a inibir de alguma forma. A grande verdade é que os clubes não têm tanto interesse nisso, a não ser que se ameace que perca ponto. Então eu acho que tem que se punir o clube, sim. Segundo, eu vejo é uma questão complexa, eu vejo diversas vertentes nas torcidas organizadas, sou contra acabar com elas, não acho que elas são esse demônio que muitos querem criar, acho que ela tem diversas partes sociais que são importantes, e no estádio mesmo, elas são importantes, mas me incomoda muito em alguns documentários que eu já assisti, os presidentes das torcidas organizadas falarem, a gente não pode controlar, é algo que foge da nossa mão. Cara, não. Já tem vídeo aí vazado que eles, não todos, né? Mas eu acabo generalizando e o Engante não tem um alcance tão alto. Talvez se eu estivesse falando numa TV aberta isso seria meio perigoso. Mas tem vídeo aí de claramente presidente de torcida organizada ou participando da briga ou falando abertamente dela. Então, tem claramente ali uma participação que não seja direta, mas indireta, eles sabem do que acontece e tem que ser responsabilizados também, de alguma forma, não sei qual forma. E também a imprensa, porque se você toda hora fica tratando o jogador de futebol como um cara que só recebe milhões e merece uma cobrança que passa do ponto, você tem que cobrar, é óbvio, o cara ganha bem e você tem que cobrar. Mas se você passa do ponto diversas vezes, você manda a imagem para quem está assistindo que tem que fazer isso mesmo. E isso é perigoso. A TV aberta, a internet, o rádio, o que for, é um meio de comunicação que interfere, que influencia as pessoas. E essa responsabilidade muitas vezes é passada de lado. Eu sempre cito que diversas vezes em diversos veículos de comunicação, diversas pessoas têm passado do ponto na crítica ao jogador, ao técnico, ao diretor, mesmo que por algum motivo, em algum momento, você tenha vontade de se expressar mais forte, você também, muitos ali ganham bem, né? Então tem que saber se expressar da melhor forma possível, sem passar desse ponto, sem passar essa imagem para quem está assistindo que você pode cobrar o cara de qualquer forma porque ele recebe bem. E o valor do salário de alguém não é justificativa para você faltar com respeito com alguém, com palavras, muito menos com violência física. Então, acho que todo mundo tem culpa nessa questão. Como o Tafarel falou, é uma questão extremamente complexa, mas eu acho que todos têm que começar a ser responsabilizados. Todos. Torcida organizada, torcida comum, a imprensa, os clubes. Mas, sinceramente, infelizmente, tem um tweet que um amigo meu mandou, eu acho que é do Losetti, do GE,
que ele cita, só vão fazer alguma coisa quando algum jogador morrer, e ele até fala, não vão não, vai dar uma semana de luto, e aí depois vai ter briga para voltar a agenda porque o calendário é apertado, e aí vai voltar. Sinceramente, eu não vejo, infelizmente, o pessoal querendo resolver essa questão muito, não estão muito afim de resolver toda essa parada, até porque é muito complexo, né? E o sistema prisional do Brasil é mais complexo ainda, né? Talvez explique por que as leis são tão brandas, né? O sistema prisional brasileiro é o único que as leis são brandas e os presídios estão cheios. Então, tem alguma coisa errada aí que tem que se rever. Eu não estou entrando nem lado político. Que tá errado, tá errado. Seja você pense de um lado ou de outro, tá errado, tá errado. A conta não bate, a conta não fecha. Não, Tá com errado para certeza. todo mundo. Sim, e pegando esse ponto Posso? que o Tafarel falou de uma hora morre alguém, que você também tocou, Gabriel, também trazendo um outro aspecto aí, somando ao que você está falando, é impressionante como os jogadores, a comissão técnica sofre um ataque desse e como que os jogadores e técnicos e comissões técnicas de todos os times não se unem, né, para cobrar providências, né? Parece que cada um só está pensando no seu, assim, né? Como que é possível? Posso trazer só um ponto? Claro. Aonde que está o sindicato? Onde que está o sindicato de jogadores? Porque eu lembro muito bem que quando o Abel chutou o microfone, apareceu o sindicato reclamando, né? E agora? Que é uma coisa realmente séria. Por que que o sindicato não aparece? É nessas horas que você vê que esse sindicato não serve para nada. Porque é nessas horas que eles tinham que aparecer para defender os jogadores. Se eles realmente acreditam que eles são os defensores dos jogadores, então por que que não apareceram nessa hora? Agora está todo mundo sumido. Só esse ponto que eu queria trazer. Só antes de passar a palavra para você, Felipe, eu queria trazer só um comentário, um adendo ao que eu tinha falado. Eu não falei em relação ao que o Gabriel comentou. Eu não falei que não tem que punir o clube. Acho que em alguns casos, sim, principalmente quando acontece dentro do clube, né? Mas nesse caso específico, a gente está falando do caso do esporte, o fato aconteceu fora do estádio. Então, de que maneira o esporte poderia ter impedido que isso acontecesse? Se fosse dentro do estádio, acho que a coisa seria diferente. Assim como também quando acontece dentro do estádio, aí eu concordo realmente que aí você tem que tomar providência e o clube tem condições de fazer isso. O próprio sistema que o Palmeiras usa lá mesmo de identificação do torcedor, pelo que eu fiquei sabendo, já várias pessoas foram presas por causa desse sistema de identificação. A polícia conseguiu identificar e prendeu essas pessoas. Então, dá para você fazer maneiras, se você coloca câmeras nos estádios, se você coloca segurança, se você coloca todo esse aparato, você consegue fazer. Aí entra aquilo que o Gabriel falou, você tem que tomar atitude. Se os clubes estão tomando, é outra história. Mas talvez aí não basta só o clube ter que tomar atitude. Tem que ter aí, talvez, a entidade, a CBF, o Tribunal de Justiça Desportiva se juntar a fazer isso aí, obrigar os clubes a fazer isso, talvez. É só esse ponto. Não, com certeza. É um problema que deveria envolver pelo menos várias entidades, né? A CBF, a polícia, o sindicato, né? Como bem colocou o Tafarel, né? Os clubes, né? Envolvidos enfim, é lamentável, né? E como vocês disseram, eu acho que o que é mais triste é que continuaremos, né? A ver esse tipo de coisa acontecendo, porque os fatos que acontecem depois não nos deixam otimistas, né? De que, beleza, isso aconteceu agora, mas estão se tomando providências para não acontecer mais, né? A gente vê justamente o contrário, né? E eu queria chamar a atenção também para a coisa do clubismo, né? Muitas vezes acontece esse tipo de coisa num clássico, né? O Tafarel citou Palmeiras e São Paulo, e às vezes os torcedores, os influencers de determinados times até passam um pano, né? Para a violência quando ela parte da própria torcida, né? E isso também é lamentável, né? Como o Gabriel falou, o que está errado, independente da sua posição política, independente do seu clube de coração e tal, né? A gente tem que, enquanto sociedade, precisa mudar essa cultura, né? Enfim, estamos aí indo para os finalmente. Estamos com 1h15 de gravação, depois o Gabriel vai ter que se virar aí na edição.
E queria me despedir então dos meus camaradas hoje. Gabriel, dá os seus destaques finais aí, o seu até logo aí pra galera. O destaque final é que eu gostei muito de gravar hoje, mesmo que eu tenha chegado correndo, né? Mas foi legal gravar. A gente falou de assuntos bem interessantes. Essa última parte é bem impactante, né? Porque sempre faz a gente ter que pensar na parte séria do futebol, né? Não só na parte divertida. E falar que o episódio vai ficar com 1 minuto e 15 mesmo, porque a gente não errou nada durante ele. Então, eu Ó, só vou por introdução e a musiquinha final, e é isso aí. Agradecer todo mundo que vem assistir, vem escutar, falar para seguir os projetos, né, no Instagram e YouTube, Futebol Além da Fronteira, LMA do Lucas, e o Latinizados, e lembrar que o Latinizados tem o Apoia-se, apoia.se/latinizados, quem quiser apoiar com qualquer valor pode apoiar, quem apoiar com R$ 20 vai concorrer a uma camisa da FBS Jerseys, provavelmente em julho, num sorteio como a gente fez no ano passado. E talvez tenha outros sorteios durante o ano, e que também, se entrar no site da FBS Jerseys, colocar o cupom LATINIZADOS10, tem R$ 10 de desconto. Então, 2 vantagens aí para você que acompanhar o nosso trabalho. Então, eu passo a bola para você e agradecer ao Tafarel, Felipe, sempre bom conversar de futebol com vocês. Não só de futebol, né, mas principalmente. sim, sim. Não, e quem normalmente acompanha o nosso programa deve estar estranhando que a gente sempre termina falando da coluna da semana, mas a coluna do Latinizados mudou de dia, né? Agora ela vai sair todo sábado, e aí teremos uma nova coluna no próximo sábado, dia 2 do Gabriel, que já está ali no forno, ali, quentinha e tal. Vai Já sair. tá no site, falta só o Tafarel conferir. Exatamente. E aí, a partir de agora, então, a coluna do Latinizado sai aos sábados. Depois a gente pensa, né, como que a gente faz no Engante, mas acredito que não muda muita coisa. Tafarel, suas considerações finais aí, o seu salve final para a galera. É isso, só agradecer mesmo vocês dois aí, mais uma vez, um bate-papo muito interessante aí, trazendo vários assuntos importantes, principalmente esse último. Acho que a gente pôde trazer algumas ideias até melhor do que a gente vê por aí, porque tem muitas ideias aí contraditórias aí nessa nossa imprensa brasileira, né? Eu até gostei muito do que o Gabriel falou dessa questão da imprensa, porque eu vejo muito que a imprensa gosta de colocar a culpa nos clubes, colocar a culpa nos técnicos, na torcida, mas tira dela, né? Tira da reta. Eu acho que a imprensa tem também a sua responsabilidade. Eu acho que, se for colocar meu destaque final, é isso: colocar a responsabilidade para todo mundo. Eu tinha esquecido de falar sobre isso, porque eu vejo muita gente também atribuindo a culpa só na internet, só o torcedor da internet, só de redes sociais, mas não é. Tem a imprensa também na televisão, no rádio, em meios tradicionais que a gente vê também fazendo muita coisa errada e que pouca gente fala sobre isso. Mas é isso. O resto é pedir para o pessoal curtir, comentar, compartilhar, mandar no grupo dos amigos aí, o Latinizados, do Futebol Além da Fronteira, LNA também, todo mundo. Lembrar também que esse episódio vai estar em podcast na quinta-feira também. É isso. De resto, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço para todo mundo. Eu agradeço a paciência de quem chegou até aqui. Esse programa foi um pouquinho mais longo, mas foi muito interessante, né? Muitas pautas, muitos jogos importantes. Acabou sendo até num formato um pouco diferente do que a gente costuma fazer, justamente porque tivemos muito jogo importante mesmo, né? Não foi possível falar sobre todos os jogos porque teve muita coisa, né? Mas, enfim, acho que a gente conseguiu destacar aí o que chamou mais atenção, assim, né? O que teve mais uma repercussão assim mais interessante. E é isso, agradeço. E sigam, como o Gabriel já falou, sigam os nossos projetos, apoie quem puder, né? Financeiramente também, quem não puder, faça um boca a boca, divulgue, manda no grupo de WhatsApp aí do futebol. E é isso, nos vemos aí na próxima semana. Hasta la vista.